Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículos 11 ao 16. Assim está escrito: E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se tocou o esquife, e os que os levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém, irmãos? Glórias te damos, Senhor. Aleluias. Pai, eis-me aqui, Senhor, uma vez mais, me colocando, Senhor Jesus, humildemente na Tua presença, para que o Senhor venha usar-me, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor Jesus. Que a Tua palavra, Pai, ela venha de encontro com as nossas necessidades, ó Pai. Que o Senhor fale poderosamente ao coração de cada filho Teu presente nesta noite, e também de todos quanto, Pai, vierem, ó Deus amado, em qualquer tempo, ouvir esta mensagem que estará sendo ministrada neste momento, Pai. Deus, eu oro e te agradeço, no nome santo e bendito do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Podemos assentar, irmãos. Eu me pego, às vezes, pensando na gratidão que nós devemos ter por Jesus. Eu me pego pensando muitas vezes quão grande é o amor que Deus tem por nós. É incessante o trabalhar de Deus para que os seus filhos sejam abençoados. O Senhor Jesus, depois de ter ministrado durante algum tempo o Sermão da Montanha, encerrando, ele saiu dali e ele passou pela cidade de Naim. E junto com Jesus ia os seus discípulos e também uma grande multidão. E quando Jesus estava chegando à porta da cidade de Naim, ele observou que vinha saindo um velório onde estava sendo levado para fora da cidade um corpo para ser sepultado, porque a tradição judaica não permitia que fosse alguém sepultado dentro da cidade. E eles estavam levando aquele defunto para fora para ser sepultado. E a palavra diz que Jesus vinha entrando com os seus discípulos. E o Senhor Jesus observou que havia ali uma mulher que chorava incessantemente. Jesus, pela sua onisciência, ele viu o coração daquela mulher, ele viu que ela estava numa tristeza profunda. Ele viu que aquela mulher, ela estava no seu limite, porque ela já havia perdido o seu esposo e agora estava perdendo o seu filho. E Jesus, vendo aquela mulher, Jesus tomou
de íntima compaixão por ela. Jesus, ele começou a sentir um amor profundo por aquela mulher. Jesus, ele sentia que ele precisava fazer algo para amenizar aquela dor que ela estava sentindo, para amenizar aquela tristeza que estava corroendo a alma daquela mulher. Porque nós sabemos que naquela época a mulher, ela dependia do homem para o seu sustento, para a sua segurança. E aquela mulher, ela tinha no seu coração a tristeza de saber que, além de estar enterrando o seu filho, ela estava enterrando também ali a esperança de sobrevivência. Ela sabia que a partir daquele instante ela seria mais uma a depender da boa vontade das pessoas, a viver de doação, a viver de caridade. Mas Jesus, felizmente, irmãos, ele estava passando ali. E eu costumo dizer que nada é por acaso. Se nós pararmos para refletir em situações que nós vivenciamos, em situações que nos foram apresentadas, nós vamos perceber que sempre Jesus, ele socorreu, e ele socorreu porque foi pedido, porque foi levado até ele. Mas aqui Jesus estava passando e ele olhou para dentro do coração daquela mulher. E Jesus, nesse momento, ele olha também para os nossos corações. Ele sabe como que é que você está. Ele sabe como você está vivendo. Ele sabe como tem sido os seus dias. Ele sabe o esforço que você tem feito para buscá-lo, para se manter fiel, para não entregar os pontos, para não desistir. Jesus está olhando para dentro do seu coração neste momento. E ele diz para você que ele te recompensa. É só se manter fiel, é só manter a sua fé em Deus. É só não olhar para a situação. Aquela mulher, aquela viúva, ela estava assim, vivendo um momento onde ela jamais imaginou que pudesse estar vivendo. Muitas vezes nós também passamos por momentos difíceis, nós passamos por situações que nós também não queríamos estar passando, mas esses momentos eles vêm para nos fortalecer, esses momentos eles vêm para nos provarem se nós realmente confiamos no Deus que nós servimos. Esta mulher, irmãos, ela estava caminhando para o fim. A morte, irmãos, daquele filho para aquela mulher significava o fim. Ela estava chorando porque não tinha mais o que fazer. Ela estava rendida, ela estava entregue. Ela não conseguia sequer imaginar o que iria acontecer assim que fosse fechado o túmulo onde seria sepultado o seu filho. Com certeza ela não saberia para onde ir. Ela seria levada por mão de pessoas. Porque a palavra nos mostra que esta mulher, ela estava numa situação que, meus irmãos, não queríamos estar no lugar dela. Ela estaria sozinha neste mundo. Mas felizmente, Jesus chegou ali naquele lugar.
E Jesus, olhando para aquela mulher, vendo que ela estava se desmanchando em lágrimas, Jesus disse para ela: não chores mais. E Jesus está dizendo para nós nesta noite, irmãos, que nós não precisamos chorar mais, porque o socorro chegou nesta noite, porque o socorro veio até você nesta noite, e o socorro se chama Jesus Cristo. Estenda a tua mão neste momento, meu irmão, e glorifica o nome do Senhor, porque Ele está tocando em você agora. Aleluia. Jesus disse: não chores. Aquela mulher olhou para Jesus: não chores. Como não chorar, irmãos? Se aquela mulher perdeu tudo que ela tinha, ela perdeu o esposo, ela perdeu o filho, ela perdeu o direito de cidadania, ela perdeu o direito de identidade, porque ela seria mais uma. Ela não teria mais nome, ela não teria mais segurança, ela não teria mais conforto, ela não teria mais abrigo, ela não teria mais paz, porque provavelmente ela iria viver pulando de casa em casa, de abrigo em abrigo, vivendo com um e com outro, e sendo rejeitada, e sendo humilhada, porque é isto que acontece quando você passa a depender da boa vontade das pessoas. Mesmo não querendo, você acaba sendo humilhado. Mas Jesus, irmãos, Ele nos mostra nesta passagem, se nós prestarmos atenção, porque muitas vezes passa despercebido. Olhando para o início deste capítulo, nós vemos que Jesus, depois de pregar no Sermão da Montanha, Jesus entrou na cidade de Cafarnaum. Olha bem, irmãos. E quando Jesus entrou em Cafarnaum, o servo de um centurião que este centurião estimava muito, ele estava doente e moribundo. O servo daquele centurião estava muito doente e moribundo. Se fosse nos dias de hoje, nós iríamos estar desenganados pela medicina. Aquele homem estava morrendo, mas ainda não estava morto. Mas o filho da viúva estava morto. E o que nós aprendemos aqui, irmãos, que para Deus não importa se a doença é muito grave ou se está morto, o poder dele vai além. Ele ressuscita morto, ele ressuscita sonhos, ele ressuscita tudo aquilo que precisa ser ressuscitado. O poder de Deus vai além. Então não importa qual é o problema que você está vivendo, não importa qual é a tua luta, importa que você deve confiar. Enquanto a vida há esperança, enquanto a vida há esperança, mas se contudo a tua esperança já morreu, creia no Deus do impossível, creia no Deus que faz milagres, porque Ele vai ressuscitar o teu sonho. Ele vai fazer, irmãos, o impossível acontecer. Jesus disse para aquela viúva: não chores, porque a solução chegou para você. E a solução nesta noite, o Senhor diz que chegou para você também. O Senhor diz que se você confiar nele, você vai ver a vitória nas tuas mãos. Ele diz para você nesta noite, que se você confiar, você vai começar a viver o novo de Deus na sua vida. Um novo tempo vai começar, um novo tempo vai se iniciar para você como uma nova vida a partir desse momento. E tudo aquilo que parecia perdido, tudo aquilo que parecia impossível,
vai ser possível para você. E muitos vão olhar e vão dizer: não estava perdido? Não havia sido tombado? Ah, meus irmãos, o Senhor diz que há esperança para aquele que crê. Quando o Senhor disse para aquela viúva: não chore mais, o Senhor foi caminhando até onde estavam aqueles homens que vinham carregando aquele caixão. E o Senhor Jesus tocou naquele caixão. O Senhor Jesus fez algo que não era permitido pelos judeus, porque todo aquele que tocasse no morto seria considerado impuro. Mas o Senhor vai além de tradição. O Senhor vai além da tradição. O Senhor vai além de tudo aquilo que a humanidade considera contrário. Porque o poder dele excede todo o entendimento humano. E o Senhor Jesus foi e tocou naquele caixão. Aqueles homens pararam. E o Senhor Jesus disse para ele: jovem, a ti te digo, levanta-te. Levanta-te agora, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, e declare a tua vitória. Levanta-te. Levanta-te, o Senhor diz. O Senhor diz para você: se levante, confie, dê um passo na minha direção. O Senhor não quer que você fique parado. O Senhor quer que você seja ousado. O Senhor quer que você seja destemido. O Senhor quer que você se levante e mostre que você serve um Deus que pode todas as coisas. Que o mundo veja o poder que tem o Deus que você serve. Que quando você se levanta, o inferno estremece. Porque o Deus que cuida de você está acima de todos. O nosso Deus, irmãos, Ele é Jeová Jireh. Ele é Deus provedor. E Ele vai mover céus e terras. Se preciso for, vai abrir o mar vermelho outra vez, para que você possa passar em segurança. O nosso Deus não tem limites para fazer com que um filho seu seja abençoado. E o Senhor Jesus disse para aquele jovem: levanta-te. E aquele jovem imediatamente se sentou e começou a falar. E Jesus entregou aquele jovem que estava morto com vida nos braços daquela mãe. Eu quero dizer, meu irmão, imagina você a felicidade que não sentiu aquela mãe, a alegria que não invadiu o coração daquela mãe, que estava prestes a ficar jogada nesta vida, a ficar dependente até os últimos dias de sua vida. Quando ela recebe novamente os seus filhos nos seus braços. Eu quero imaginar, irmãos, aquela mulher pulando de alegria na presença do Senhor, glorificando o nome do Senhor, de joelhos agradecida aos pés do Senhor, porque o Senhor não apenas devolveu a vida para aquele filho, mas Jesus devolveu a dignidade para aquela mulher. Jesus devolveu para aquela mulher tudo o que ela havia perdido. E num instante,
Com a chegada de Jesus, tudo foi refeito, tudo mudou. E assim Jesus pode fazer hoje, na vida de todo aquele que abrir o seu coração, aquele que receber o Senhor Jesus de todo o seu coração e dizer: Senhor, eu estou aqui. Até então, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço por completo. E eu hoje estou vendo o milagre que o Senhor está fazendo, porque foi um grande milagre que Jesus operou ali na cidade de Naim. E esta foi a única vez que Jesus passou por ali. Mas foi um dia que ficou marcado por aquela cidade. Aquela única passagem de Jesus pela cidade de Naim foi o suficiente para marcar para sempre aquele pessoal. E todos que estavam ali glorificaram a Deus. Todos os que estavam entre aquelas duas multidões, porque uma grande multidão estava com Jesus e os seus discípulos, e uma outra grande multidão estava acompanhando aquele velório. E nós sabemos que a cidade era pequena, mas a grande multidão, provavelmente, quase toda a cidade deveria estar ali. E isto, irmãos, nos leva a crer que Jesus, Ele continua hoje operando os mesmos milagres na vida daqueles que creem, daqueles que confiam, daqueles que esperam, daqueles que não olham para a situação, mas olham para Jesus. Porque quando Jesus disse: não chore mais, ela parou de chorar mesmo com toda a dor que estava no coração dela. Ela parou de chorar, parou de olhar para Jesus, para ver o que Jesus iria fazer. E Jesus, naquele momento, Ele fez o que ela não esperava. Ele fez o que ninguém esperava. Ele fez o que só Ele podia fazer. Deus abençoe. E só Jesus, irmãos, pode fazer hoje aquilo que você precisa. O pastor não pode, os irmãos não podem, mas Jesus pode. Então olha para Jesus, recebe Jesus neste momento, deixa Jesus entrar no teu coração, deixa Jesus mudar a tua história. Muitas vezes nós falamos: é difícil crer quando as coisas estão contrárias. Mas nós temos que crer quando nós não vemos, porque aí está a nossa fé em ação. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas que nós esperamos. Então vamos esperar que a partir desse momento a nossa vida tomará um novo rumo. A nossa vida será direcionada pelo Senhor Jesus. E que tudo quanto estivermos necessitando, que o Senhor possa vir ao nosso encontro, Ele possa vir nos socorrer, Ele possa tomar as rédeas da direção das nossas vidas, e que nós possamos confiar que Ele vai fazer, porque Ele pode. Só Ele pode fazer aquilo que você está pedindo. Às vezes nós falamos: irmão, está difícil, pastor, está difícil, eu não estou vendo melhora. Antes eu estou vendo que as coisas parecem que estão retrocedendo. Parece que em vez de ir para frente, está voltando. Mas eu quero dizer para você que isto é artimanha do inimigo. Ele sabe que a vitória já é sua. Ele sabe que o Senhor já determinou a tua vitória, a tua bênção.
E ele vai tentar tirar você da presença do Senhor. Ele vai tentar dizer para você o que você está fazendo. Esquece. Não perca tempo orando, não perca tempo falando com Deus. Esses louvores que você está ouvindo, isso não espanta mal olhado, isso não espanta obra das trevas. O Senhor diz para você, meu irmão, minha irmã, continue com o teu joelho dobrado, continue me adorando, continue confiando. O inimigo vai tentar roubar a tua bênção, mas o Senhor diz que Ele já te deu a vitória. Ele diz para você somente confiar, e Ele tem falado, mas parece que o inimigo tem tentado roubar de você a palavra que é colocada no seu coração. Você recebe a palavra, você se enche com a palavra, mas logo depois você esfria, você questiona, você se pergunta: onde está Deus? Será que Ele não está vendo o momento que está sendo difícil, que a prova está sendo grande demais? Mas prova maior, nós vimos aqui nesta palavra, esta mulher sem o esposo, sem o filho, mas quando Jesus chegou, ela ouviu a palavra de Jesus, e Jesus pôde trabalhar na vida dela, Jesus pôde fazer aquilo que ela precisava e não podia fazer, aquilo que aquelas duas multidões que estavam ali não poderiam fazer, mas Jesus simplesmente com uma palavra Ele fez, assim como Ele fez no caso daquele centurião. Quando Jesus se aproximou da casa dele, ele foi ao encontro de Jesus e disse: Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Ele reconheceu que ele era também alguém com autoridade, que ele tinha homens ao seu comando, que ele ordenava e eles faziam, obedeciam. Mas ele reconheceu que a autoridade de Jesus estava acima da autoridade dele. E nós temos que reconhecer, irmãos, que a autoridade do Senhor está sobre tudo e sobre todos, e que basta somente uma palavra do Senhor, porque foi assim que ele disse: Senhor, mande com uma palavra e eu creio que o meu criado sarará. E quando aqueles homens chegaram na casa do centurião, eles encontraram o criado realmente sarado, alguém que estava com o pé na cova, alguém que estava para ir a óbito, alguém que pela medicina não tinha mais remédio, não tinha mais solução. Mas o Senhor Jesus foi e com uma palavra deu vida para aquele servo daquele centurião. E assim, com uma palavra, o Senhor levantou também esse que estava morto. O Senhor disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E a palavra do Senhor, irmãos, ela não vem para nos derrubar, mas ela vem para nos levantar. Ela vem para nos colocar em pé. Ela vem para nos colocar em posição de ataque, para que nós possamos realmente cumprir a palavra do Senhor nas nossas vidas, onde diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Cristo nos faz vencedor. E nós devemos, irmãos, tomar posse da palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor diz para nós, nós devemos nos agarrar a ela. Nós devemos tomar posse, para que quando o inimigo vier, quando o inimigo tentar se aproximar, quando ele tentar minar as nossas forças, nós possamos dizer: sai em nome do Senhor Jesus, porque você já foi vencido, você já foi derrotado, mas eu não, eu estou triunfando sobre você em nome do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, Ele está nesta noite passeando no nosso meio, Ele está tocando em cada um de nós nesta noite. E Ele sabe o que cada um veio buscar nesta noite. Ele sabe o que cada um de nós precisa. Exatamente o que cada um de nós pediu para o Senhor hoje. E o que nós estamos pedindo. E o que nós esperamos que o Senhor faça por nós.
Então vamos, meus irmãos, em frente. Vamos crer que ainda que esteja morto, o Senhor é o dono da vida. Ele tem poder para trazer alegria onde havia tristeza, para trazer paz onde havia discórdia. Ele tem poder para trazer o refrigério onde antes havia dor. Ele tem poder para hoje dizer para você que tudo aquilo que foi falado está anulado na tua vida, tudo aquilo que foi contrário até esse momento está revogado pelo sangue de Jesus, porque Jesus hoje, Ele está tocando em você, e Ele está dizendo que hoje você sai deste culto com o coração cheio, com o coração transbordando, com o coração confiante de que Ele falou, e Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Ele falou hoje, Ele faz. O que Ele prometeu hoje, Ele cumpre, porque Ele é fiel. E a palavra de Deus, ela vai continuar viva nos nossos corações. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor.